galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê. E sobre o que vamos falar? Bom, tava eu ontem lendo as notícias. Já tinha separado aí muita coisa, que a gente vai começar o vídeo falando sobre isso, sobre o caso do Felipe Martins, alguns desdobramentos, algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem, que eu acho que são relevantes, envolvendo aí jornalistas do consórcio, um ex-jornalista do Metrópolis e um atual jornalista do Metrópolis. Também estava vendo algumas notícias ligadas aí à direita e tudo mais. E eu começo a ler uma entrevista. Aí eu vou lendo, aí eu vi 3 nomes. Aí bastou dar uma pesquisadinha sobre esses 3 nomes. Na verdade, não pesquisar, né? Eu já sabia algumas coisas. Comecei a sistematizar alguns assuntos. Eu falei, mas minha nossa. Aí já tinha conteúdo demais. Aí eu falei, pô, já vamos ter que relembrar algumas coisas que já falamos no passado e alguns dossiês históricos. Quando a gente fala da bucha, quero relembrar algumas coisas. Quero relembrar também algumas coisas sobre os Rothschild no Brasil. Isso tudo pra gente falar do Brasil de hoje, o Brasil de Lula, o Brasil dos campeões nacionais e do que o Centrão quer fazer com 2026. Enfim, vou tentar acelerar o máximo que der na primeira parte, falar do Felipe, falar de 2026, de algumas coisas que estão acontecendo, dos governadores democráticos. E aí, a gente já vai falar de uma entrevista nessa primeira parte, e na segunda parte a gente fala da outra metade dessa mesma entrevista, e aí expande o assunto, e é quando o nosso dossiê realmente começa. Vamos acelerar, que eu realmente quero ir até o final e tem muita coisa mesmo. Não quero que dê que dê menos de 1h20, né? Aqui, só a critério de informações para vocês, eu chequei hoje, novamente, os miseráveis da Globo não mencionaram sequer uma linha sobre o comunicado oficial lá da Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos sobre o caso aí do Felipe Martins. Vocês vão poder ver nas últimas horas, só estava falando sobre a questão da defesa, destruição da defesa, OAB e tudo mais. E, tirando as notícias das últimas horas, a última que falava do Felipe Martins é de 9 de setembro. Como você pode ver aqui, tá notícias mais recentes. Felipe Martins. A Globo segue abafando o caso do Felipe Martins. Isto daqui é proposital, um assunto que está em toda a imprensa brasileira e a Globo está abafando. Isso aqui é criminoso o que a Globo está fazendo. Mas vamos lá. Essa foto ficou aqui no início por puro erro meu. Era para ficar lá na frente. Mas já que já tá aqui, eu não quero começar a gravar o vídeo de novo. Foi realmente erro meu. O Estadão comemorou seus 150 anos. Tem uma galera lá, inclusive o Kassab tá no meio. A gente vai falar do Estadão lá na frente. Então já tá aí, mas esquece. Eu me atrapalhei. O que eu queria colocar na sequência era esse daqui, ó. Falando de mau jornalismo, veja essas 2 manchetes. E eu pergunto para vocês. O que passa na cabeça do jornalista da Folha de São Paulo? Ex-auxiliares de Bolsonaro apresentam alegações finais para mandar a Polícia Federal prender o André Chaldes, porque ele também divulgou a pesquisa do IBESP. Bolsonaro surpreende e derrotaria Lula no segundo turno, diz nova pesquisa. Numa era que desagradar o PT é motivo de ser preso, talvez o André Chaldes possa ser preso na segunda-feira. É como está o Brasil. Você não gosta da pessoa, a pessoa vai para a cadeia. Isso só se você não for petista. É isso. Se você for petista, você pode falar o que você quiser. Você está livre. Mas se você não é petista, você falar algo que desagrada o petismo, você tem uma grande chance de rodar. Parece piada, mas não é. E tá ali, ó. Segunda pesquisa do IBESP. Voltando um pouquinho no tempo, um dia antes, não deu tempo da gente comentar isso aqui ontem, tava passando pelo Twitter, e aí eu vejo o Carlos Bolsonaro falar assim, ó. Então, coincidentemente, a velha imprensa volta a atacar e mentir sobre Bolsonaro. E sabe o que combina com a velha imprensa? Uma velha república. Uma república velha. Não estou falando isso à toa. Por que não falam de mais ilegalidades explodidas ontem e mais um dia de prisão política de Bolsonaro? Porque, Carlos, eles querem Bolsonaro preso. Não só a imprensa, né? Como também o Centrão. E aí, pelo horário da postagem do Carlos, eu acho que ele estava comentando, né? Voltando a atacar e mentir sobre Eduardo, a matéria do Lauro Jardim.
o nosso amplamente conhecido porta-voz do mercado financeiro. Eduardo Bolsonaro quer explodir o Tarcísio. E o Renato diz, né? A turma do Dedé está empenhada em manter o TradeDT ativo. Aí eu fui lá dar uma olhada no que é que dizia a matéria. Só tem um parágrafo. A nota do Lauro Jardim é só isso aqui, ó. Eduardo deu uma submergida, mas interlocutores do ainda deputado afirmam que ele anda prometendo explodir Tarcísio nas próximas semanas. Só tem isso. Só pra queimar Eduardo assim do nada. E o Lauro Jardim também estava ali, né? A urgência não é política, é de mercado. Aliados de Bolsonaro querem convencê-lo a declarar imediatamente apoio a Tarcísio. Também no Lauro Jardim, né? Aliados. Aí eu fui lá, vi a matéria na íntegra. Um grupo do PL, ou seja, Duda Lima, Valdemar, Altineu e tantos outros. E de aliados de Bolsonaro, Ciro Nogueira, querem montar um mutirão para convencer Bolsonaro a anunciar o mais rápido possível que, em função de sua saúde, não será mais candidato a presidente, como se ele, inelegível, pudesse ser. Mas, enfim, essa é a narrativa cultivada por ele. E, no mesmo movimento, comunicar também que Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio. Primeiro convencer, olha, tu tá mal de saúde de Bolsonaro, não seja candidato, e em paralelo já apoia o Tarcísio aí. Não há o menor sinal de que Bolsonaro seria simpático à proposta. O mais provável é que ele não tope decidir nada por agora, mas a ideia é um bom exemplo de como a direita está aturdida e procurando sair do corner da maneira que for. Eu não acho que tem sair do corner, né? Eu acho que tem um isolamento de Bolsonaro, né? E como a direita, Ciro Nogueira, Valdemar, está tentando rifar Bolsonaro. Aí lá vai o Centrão de novo. Centrão já cogita afastar-se do bolsonarismo e de Ratinho. Como na casa em que falta pão todos ralham e ninguém tem razão, o ex-casal perfeito começou a brigar em público. Quando é que isso aqui acontece? Depois da visita de Ciro Nogueira Bolsonaro, que a risadinha do Ciro de sorriso amarelo, ao ser questionado sobre 2026, quando você vê que ele não esboça nenhum tipo de emoção de eu sei de uma notícia muito boa, mas que eu não posso falar, não é essa notícia. A notícia é... o miserável do Bolsonaro não tá apoiando o cara que eu quero e meu plano para ser vice não tá avançando. É a típica coisa que passou na cabeça dele. Não, eu defendi isso, aquilo, outro. E tá aí, né? O Ciro Nogueira não sabe o que fazer. Cada vez mais distante, a chance de se reeleger senador. Não tem cara que tem humildade para fazer como a Aécio, como a Gleice e se lançar deputado para garantir um mandato. Resta aí, né, um tudo ou nada para tentar se manter como um possível vice. O Centrão ensaia uma ruptura para renegociar o seu passe. O grupo entende que sem ruído não há reajuste e fingir distância continua sendo o jeito mais antigo de se fazer notar. Ao que tudo indica, o ultimato de Ciro Nogueira, né, que ele tentou impor a Bolsonaro, não funcionou como esperava. O movimento parece que perdeu força e agora o grupo busca um novo jeito de se recolocar, tentando dar sentido político ao próprio barulho. Na mesma linha do Centrão, temos a liderança do Partido Novo, que o Chiquinho, eu não posso cobrar o Chiquinho, né? Chiquinho, e aí, Chiquinho? Eu falei do Felipe Martins aí, Chiquinho, porque eu acho que eu tenho que falar de tudo que é importante para esse país. Seja homem, Chiquinho. Fale do seu companheiro de partido, Felipe Dávila. Eu quero ver a sua brabeza, Chiquinho. Do mesmo jeito que você fala de mim. Eu tô até esperando, inclusive, o dossiê que você falou que ia fazer de mim, hein? E provar, inclusive, que eu sou funcionário do Gilmar Mendes, que você anda me acusando. Seja homem, Chiquinho. Pra falar do Felipe Dávila nesse mesmo tom. Tenho que pirraçar, né? Vocês adoram me difamar. Vê o que diz o Felipe Dávila. Primeiro eu vou ler o que a Yara diz, ó. O emissário do Grupo Esfera, porque debocha da prisão de Bolsonaro. Assiste depois o vídeo e veja a cara dele falando, né, que vão inventar fake news sobre Bolsonaro, né? Como se Bolsonaro fosse uma máquina de inventar fake news. Então, assim, um feitiço virando contra o feiticeiro. Está contando os dias de pena em regime fechado e achei isso importante porque Bolsonaro vai perder a voz e o espaço para negociações políticas. O tom perverso é muito claro. Veja só.
Você dizia o seguinte, ó, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem muito tempo, o pessoal está muito afobado, calma, vamos dar tempo ao tempo. Você não acha que começa a se desenhar esse cenário de disputa para 26, Dávila? Por exemplo, Caiado ficando de fora, Ratinho e Tarcísio um pouco mais à frente. Algumas coisas, algumas dicas nós temos para entender como será a cédula em 26, hein? É verdade. E principalmente porque hoje nós temos em torno de 50 dias para Jair Bolsonaro começar a cumprir a pena em regime fechado. E isso é importante, porque cumprir pena em regime fechado significa que ele vai perder a voz e o espaço para as negociações políticas. Então ele tem que usar esse espaço de tempo para fechar esse apoio à candidatura, para que não haja ruído. A pior coisa que poderia acontecer são boatos e fake news produzidas em nome de Jair Bolsonaro durante o processo eleitoral. Seria muito ruim isso. Isso criaria enorme instabilidade na direita. Então, eu entendo que ele terá de usar esse tempo para, como disse o senador Ciro Nogueira, tentar sacramentar, pelo menos, a candidatura à presidência da República e não deixar que esses ruídos, que já estão causando desestabilização na direita, perpetuem no ano eleitoral. Pior coisa que poderia acontecer. São boatos e fake news, sabe? O cara vai dando risada, isso daí, né? Eu tô ligado. Só que o Felipe Dávila, ele não quer que Bolsonaro apenas fale quem vai ser o candidato. Ele quer que Bolsonaro escolha, assim como Ciro Nogueira, o candidato dele. Se a direita tiver cabeça e evitar fragmentação, pode vencer em 2026, diz Luiz Felipe Dávila. E essa entrevista que vai nos levar a um dossiê, mas a gente vai olhar a segunda parte dela, que é a parte eleitoral. A parte boa é o início. Não que o final seja... O final é maravilhoso, que é o que ele fala sobre 2026, mas o início é melhor ainda. Começando a entrevista pelo final, só para mostrar aqui o que ele estava falando sobre 2026. O jornalista do Estadão pergunta assim, ó, Felipe, representante do Partido Novo, amigo de Deltan Dallagnol, o homem que faz o Chiquinho ficar calado. Como o senhor interpreta a ascensão recente do populismo e a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe, à luz da resistência de Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves aos caudilhos e demagogos de seu tempo? Aí o Felipe Dávila fala assim, ó, é importante compreender a natureza do populismo. Ele surge quando as instituições deixam de responder às demandas da população. E por que o populista consegue se tornar popular e conquistar votos? Porque ele toca nas dores reais das pessoas, nos problemas que afetam diretamente suas vidas. Bom, até aqui tá falando óbvio, né? Bolsonaro é popular porque ele fala do que o povo realmente quer. No Brasil, nas últimas décadas, não tivemos presidentes comprometidos com fortalecimento institucional. Ao contrário, em 20 anos de populismo, as instituições foram cada vez mais capturadas por corporações. É por isso que os populistas vêm vencendo. Porque faltaram líderes dispostos a reformar as instituições, a libertá-las da captura pelo corporativismo, público-privado e orientar a política pública para resultados concretos. Mas isso nos últimos 20 anos, viu? Um pouco antes teve o FHC. A gente vai chegar lá. E ele também defende o Temer. E como podemos vacinar o país contra essa mentalidade populista? Sou otimista nesse ponto. Hoje existe uma geração extraordinária de novos governadores e prefeitos comprometida com a gestão baseada em dados e evidências. Aí que vai. Se houver os governadores conseguindo viabilizar uma candidatura pela direita, sem o apoio do bolsonarismo, sem recorrer ao populismo, e aí eu queria muito, mas isso não é possível, né? Eu queria sentar com cada um de vocês e falar, prove pra mim que não é o Ciro Nogueira que escreveu esse texto. Prove que não é o Ciro Nogueira. Você não consegue. Se não mostrar a manchete, não falar que é o Felipe Dávila, você não consegue saber se foi ele ou se foi o Ciro Nogueira. Porque é o mesmo argumento, você vê assim um alinhamento total. É essencial ter um objetivo em comum. Ciro Nogueira também fala isso. Aí ele faz um comparativo lá com os 3 presidentes da República Velha que ele mencionou. Prudente de Moraes queria estabelecer uma democracia liberal no Brasil. Campos Salles reorganizar as finanças públicas. Rodrigues Alves retomar o crescimento econômico. Ninguém entregou nada. E qual que deve ser o objetivo comum hoje? Retirar o Lula e o PT do poder. Esse tem que ser o foco. É o inimigo, segundo Ciro Nogueira, que não consegue apontar o que é o sistema. Se começarem as disputas internas, cada um puxando para um lado, o projeto se perde. Que projeto? Tirar o Lula e manter tudo como está? O judiciário, a aristocracia, a censura, a perseguição,
a ditadura de toga? A estratégia precisa ser clara. Tirar Lula, tirar o populismo da presidência e eleger um dos governadores. Não é Eduardo, não é Bolsonaro, não é quem Bolsonaro quiser. Sabe? Aí você consegue ver. Tem que ser um dos governadores democráticos. É o candidato do sistema. Aí você corta para os governadores democráticos. Você vê que homens de fibra. Direita tem que brigar com Lula e PT. Diz Ema após embate entre Caiado e Ciro Nogueira. Você que adora falar, não divida a direita, é momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá ali, ó. Você é o Romeu Zema. Ai, meu Deus do céu. O Zema tá igual o Tony Garrido, pedindo desculpa por ser homem. É isso aí mesmo. Um cara que não consegue ver o Caiado e o Ciro Nogueira batendo boca. É esse cara que vai resolver o Brasil? Vai lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade das pessoas, contra as injustiças? E esse aqui? Eu acho que é pior. Esse aqui chegar, ele pintou o cabelo pra trás, né? Gosta de ter o cabelo assim meio comprido. Tipo Sidney Magal. Que branco, né? Branco não, prateado. Ele é bonito demais pra ser branco. Aí ele chega com aquela voz dele lá de vaqueiro do interior, né? Tirado da coronel. Quem manda no meu estado sou eu. Quem manda no meu estado sou eu. Porque quando a procuradoria, o Ministério Público mandou fazer isso, fala, a polícia é minha. A polícia é minha, quem manda aqui sou eu. É? E aí eu dei pra dar um indulto a Bolsonaro tem que ser homem. Pra dar um indulto a Bolsonaro tem que ser homem. Pra dar e manter. Quem manda sou eu. Não dá porcaria nenhuma, rapaz. É um covarde. Tá ali, ó. Sob a liminar concedida pelo ministro do Supremo Moraes em ação proposta pelo PT contra o andamento de obras da nossa gestão. Eu quero afirmar que eu vou cumprir a decisão. Eu arreguei. Eu quero falar que eu vou arregar, que eu sou um covarde. Mas eu gostaria também de dizer que durante a posse do Fachin, me encheu de esperança uma frase do novo presidente, seu discurso, ao direito que é de direita, político da política, né? O voto do ministro foi político, mas eu vou cumprir, viu? E aí, é esse o homem que vai manter o indulto? Porque ele falou que tem que eleger quem é homem pra dar o indulto e manter. Fazer valer. Já arregou, pô? Cadê? Vai lá cumprir. No mínimo, ele podia falar o seguinte, ó. Eu vou contestar. Ele podia falar, eu vou contestar essa decisão da justiça. Ele podia pelo menos falar isso. Cumpre, mas vai contestar. Nem isso. Aí fez questão de ficar, né? Resmungando. Ah, mas me enganaram. Lá na porta do Fachin me enganaram. Falaram que o direito é do direito, a política é da política. Aí eu tenho que apoiar o governador democrático. É o Lula, né? O problema é o Lula. É o Lula. O Brasil vai ser maravilhoso. Saiu o Lula, entrou aí, a perseguição vai acabar, os presos políticos vão desaparecer. Aí você corta para outro governador democrático. O único que não abraçou o Lula, Bolsonaro. Isso é pra ser um elogio? Eu não tô entendendo. Eu não sei se ele tá tentando se autoelevar. Aí a Celita comenta, né? 8 horas que essa postagem tá no ar. A resposta, engajamento pífio. A resposta, a fala de Leite foi dada, né? Assim, ninguém liga pros governadores democráticos. Estão retirando das urnas o candidato mais popular do Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro. Não tenho o que falar. É o candidato mais popular, é o líder da direita brasileira. Se ele não quiser ser candidato, ele não vai ser, porque ele não quer. Acabou, deveria ser assim. Mas se ele quiser ser, ele deveria colocar o nome dele. E acabou. E se você não quiser, você vota em outro. Brasil dos governadores democráticos. Mas vamos agora começar a aprofundar o assunto. Espero que não dê 1h20. Não vai dar tal. Mas enfim, vai chegar lá. Voltando para a entrevista do Luiz Felipe Dávila. Vou ler o subtítulo que eu não li ali atrás. Cientista político e escritor relança livro sobre os primeiros presidentes civis da República e defende que as lições do passado
são essenciais para compreender a polarização e projetar o futuro da política brasileira. Bom, eu falo que isso é importante, né? Conhecer o passado para tentar consertar o presente e criar um futuro melhor. Mas nesse caso é que eu acho que ele quer piorar o seu futuro ainda mais, como se a gente não vivesse, né, num cenário caótico. Aí a matéria começa com um pequeno resumo do jornalista falando que no dia 30 de outubro o escritor relança, 2 décadas após a primeira edição, o livro Os Virtuosos, os estadistas que fundaram a República Brasileira. A obra revisita os governos de Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, os 3 primeiros presidentes, né, da República Velha, depois aí dos militares, depois do Deodoro e do Floriano. Presidentes que enfrentaram o desafio de consolidar as instituições republicanas após 2 governos militares autoritários. E esses aqui não foram autoritários não, né? Nenhum foi autoritário. Não tinha, o voto de Cabresto já tinha acabado. Ou foram eles que calcificaram o voto de Cabresto? Ah, meu Deus. Vamos continuar. O jornalista segue falando que, ao traçar paralelos entre os dilemas da Primeira República e o cenário atual, o político do Partido Novo, que estava no palco e era o último palestrante aí do lançamento da candidatura do Zema, destaca a relevância de líderes comprometidos com a democracia liberal. E olha as prioridades, né? Porque assim, o primeiro tema para você normalmente é o tema mais importante de todos. A democracia liberal. Segundo, a responsabilidade fiscal. E por fim, crescimento econômico, né? Em primeiro lugar, a gente salva a democracia liberal. O que é a democracia liberal? Se tiver que personificar em 2 pessoas, 2 não, que já é demais. Vamos personificar a democracia liberal em uma pessoa. Alexandre de Moraes. Ele é personificação. O Dávila, ele quer se comprometer com isso, com a responsabilidade, fica o segundo ponto, né? Sempre isso. Assim, eles têm ah, meu Deus. Enfim. Ele lembra que Campos Salles defendia como prioridade a organização das finanças públicas, vendo justamente o oposto, um desarranjo fiscal, blá, 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 blá. Aí começou a entrar nas perguntas. O livro retrata um período em que o Brasil consolidava suas instituições republicanas após 2 governos militares autoritários. Sim. E aí o Brasil parou de ser autoritário depois, né? Não teve estado de sítio em nenhum momento na República Velha, não teve nada. Canudos foi um momento, foi o ápice da paz brasileira, né? Dá pra classificar Canudos como um episódio de Gênio, né? Porque você dizimou uma população inteira, né? Foi muito pacífico. Nossa senhora, velho. É muita paz. 100% de paz. 100% técnico. A primeira coisa que paralelo você enxerga entre aquela transição e o atual cenário depois de um tipo de golpe? A primeira coisa é a crença profunda nos princípios liberais e na democracia liberal. Ele já começa acelerando. Essa é a primeira pergunta. Ou seja, a Constituição exige para limitar o poder do Estado, do governante, para dar um maior grau de liberdade ao indivíduo. Essa é a base da democracia. Então, essa combinação, instituições fora, blá, 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 blá. Aí lá. Era o que a gente chamava... Eu vou ler. Essa base da democracia. Então, essa combinação de instituições fortes, governo com poder limitado, garantia das liberdades individuais, uma política econômica liberal para fazer o Brasil se tornar mais próspero, era a crença desses republicanos liberais. A turma do voto de Cabresto, da manipulação político-eleitoral. Separa qualquer dia para tu ver a votação, né, como era lá as porcentagens de voto entre os candidatos. Era o que a gente chamava de ala paulista. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Bernardinho de Campos, toda essa turma. Toda essa turma. A gênese do golpismo brasileiro. O senhor afirma que, mesmo com a corrupção disseminada, há ilhas de excelência na política brasileira. Há exemplos atuais que podem ser comparados aos virtuosos da Primeira República? Cito 2 grandes presidentes, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Porque foram presidentes que compreenderam a importância do fortalecimento das instituições democráticas para que possamos ter uma democracia liberal. Por isso que eu digo para vocês, a personificação da democracia liberal em ser humano vivo,
Eu não sei se é ser humano, talvez seja um deus. Talvez eu tenha o acabado de ofendê-lo. Ele não é humano, ele transcendeu a matéria. É o Alexandre de Moraes. Chiquinho. Por favor, Chiquinho. Tá na hora aí de falar do Felipe Dávila, né? Porque, sai aquelas entrevistas do Valdemar, eu sento a porrada no Valdemar. Sai Ciro Nogueira, eu sento a porrada do Ciro Nogueira. Mas quando a turma do Novo faz alguma coisa, rapaz, é um silêncio. É um silêncio. Silêncio. Que lição a liderança de Prudente de Moraes oferece aos governantes atuais de crises militares? É interessante observar que dentro do militarismo brasileiro sempre existiram duas correntes. Isso aqui é interessante. Esquece o rótulo. Esqueça o rótulo. Foque o seguinte, tem duas correntes. Uma positivista, mais autoritária, e outra legalista liberal, ligada à tradição do Duque de Caxias. Golpista, né? O cara que deu o golpe derrubou a monarquia. Caxias era quem mantinha disciplina no exército e, ao mesmo tempo, defendia a legalidade na política. Sempre tivemos essas duas alas dentro das forças. E no episódio recente ficou claro que a ala golpista é a majoritária no exército brasileiro. Sim, a ala pró-sistema, né? Que o sistema é golpista no final do dia. Vamos chegar a esse acordo, né? Não é difícil de entender. Isso não é de hoje. E esse pensamento, muitas vezes, ele não está na cabeça das pessoas que tendem a enxergar as Forças Armadas como um bloco monolítico. E essa ala legalista que ele está se referindo, que é a ala pró-sistema, é a ala do generalato. Porque se você conversar com o militar, ele vai te falar o seguinte, ó, se você ficar de boca calada, não arrumar muita confusão, e se esforçar, o básico, você vai chegar até, acho que é tenente-coronel. É quase o último nível. É o nível antes de você ir para general. E aí disso para cima é indicação política. E o sistema que controla o generalato, você acha mesmo que esse sistema vai indicar para ser general alguém que não é alinhado à democracia liberal? E é assim que, desde que o Brasil é uma república, a ala do Caxias mantém tudo como sempre esteve. Aí, como eu conheço um pouco da história, e eu sabia que o Felipe Dávila estava mentindo, eu já tinha até umas matérias, eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente já usou em dossiês passados, mas eu também queria trazer umas coisas mais, sistematizar o meu pensamento, só para não falar de boca para fora. Eu fui perguntar ao ChatGPT para contar a verdadeira história. Porque esse papinho aí de Prudente de Moraes, Rodrigues Abba, é conversa mole. Não tem nada de virtude, não tem nada de estadista virtuoso. Aí eu falei assim, ô ChatGPT, sabendo o que foi a Buchenschaft paulista, sabendo o que foi o papel dos golpistas liberais paulistas e do cenário macroeconômico dos primeiros anos da República Velha, você poderia explicar como Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves foram muito mais vilões do que mocinhos? E como essa gente foi responsável por criar a gênese da elite oligárquica que comanda e destrói o Brasil até os dias de hoje? E o ChatGPT vem para mostrar o quão safadinho é o Felipe Dávila. E como essa turma quer literalmente reescrever o passado para te manipular. Excelente pergunta e bastante profunda, porque toca num dos pontos mais mal compreendidos da história da política brasileira. O mito da República dos Civilizados Paulista. É um mito, isso não é verdade. Como fundadora da ordem republicana moderna, quando, na verdade, essa elite foi a responsável por institucionalizar um sistema oligárquico excludente, patrimonialista, profundamente antipopular, que perdura até hoje em novas roupagens. Ponto 1. O contexto e a herança da Bucha. A Bucha era uma conferência de estudantes formados no Largo São Francisco. Vou relembrar umas coisinhas da Bucha mais tarde. Inspirado nas ligas estudantis alemãs que defendiam ideias liberais, mais liberais no sentido elitista do século XIX, traduzindo: liberdade econômica para os grandes, ordem para os pequenos e controle político nas mãos de gente de bem, tipo Felipe Dávila. Esses jovens, muitos ligados a famílias cafeicultoras, formaram a espinha dorsal do que viria a ser o liberalismo oligárquico paulista. Eles se diziam republicanos, mas defendiam uma república que substituísse o imperador por uma aristocracia civil de homens de posse e instrução. Em outras palavras, eles queriam a república para si, não para o povo.
E aí vem a transição do Império para a República, que foi através de um golpe. Quando a monarquia caiu em 89, esses liberais paulistas viram a oportunidade de ouro. A proclamação da República foi um golpe militar, mas logo o golpe foi civilizado pelos bacharéis do café, porque existia essa fusão. Você tem que pensar o seguinte: a classe intelectual, a imprensa e o setor da elite financeira e econômica era quase uma coisa só. Por quê? Júlio de Mesquita, fundador do Estadão, era da elite paulista, bacharel do direito lá em São Francisco e dono do Estadão. O Campos Salles era político, bacharel, Largo do São Francisco, e fez parte, inclusive, do primeiro governo Deodoro. Não, desculpa. Foi o Deodoro que... Foi o Deodoro? Ele tava no do Deodoro. Sim, tá no Deodoro. Tá no Deodoro. Quase certeza. Enfim, aí você vai pegando assim, pessoas, vê, ó, fulano de tal é da família que é do café, que a mesma família do café tem um braço que também opera o sistema financeiro, então tem parte econômica, parte financeira, e também está ligado aos bacharéis. Então, falar assim, a República dos Bacharéis, assim, tô lá os terta de ferro, que foram os militares, e como sempre ocorre no Brasil, as elites dão um golpe e colocam a culpa em alguém. Enfim, que deram roupagem constitucional e liberal ao regime, ao mesmo tempo em que estrangularam qualquer possibilidade de democratização real. O voto continuava sendo controlado, o poder era concentrado nos estados mais ricos, sobretudo São Paulo e Minas, e a turma chama de República do Café com Leite, mas já provamos por A mais B, relembro as coisas hoje, que todos os presidentes da República Velha, com exceção do Epitácio Pessoa, que é aquele que se elegeu estando em Paris, não estava fazendo campanha no Brasil, acho que só Epitácio Pessoa não era da bucha. Todos eram da bucha, inclusive os presidentes mineiros. Todos estudaram no Lago São Francisco. E o sistema de política dos governadores de Campos Salles consolidou o coronelismo como instrumento de perpetuação do poder. O voto de cabresto dos coronéis. É isso daqui que o Felipe Dávila defende. E aí vamos dar uma olhada, né? Nos 3 grandes estadistas virtuosos do Felipe Dávila. Prudente de Moraes. Primeiro, o presidente civil e paulista representava o triunfo dos cafeicultores e bacharéis sobre os militares e os populares. Ele pacificou o país à força, né? Não, acabou o autoritarismo. Na força, massacrou movimentos sociais, neutralizou o exército com força autônoma. Como força autônoma. Sua pacificação da revolta de Canudos com o extermínio acabou o autoritarismo. A quem interessa mentir? Hein, Felipe Dávila? Mostrou a essência do liberalismo oligárquico, repressão brutal aos pobres e reverência ao capital exportador. Ele criou as bases administrativas para um Estado civil elitista, tecnocrático, no qual ordem significava paz social à base de baioneta. Aí vem o Campos Salles. Foi engenheiro financeiro do regime oligárquico. Seu programa de austeridade, o famoso Fund Law, a gente já falou sobre isso no dossiê dos Rothschild de outubro de 2023. Vou relembrar mais tarde. Entregou a economia nacional à tutela britânica e criou o ciclo de dependência financeira externa que se repete até hoje. A renegociação da dívida externa brasileira de 1898 foi com Rothschild. Quem fez foi o Campos Salles. Inclusive, tem algumas coisas no site oficial dos Rothschild que ele tem lá, o Memorial do Brasil. Ele também formalizou o sistema de política dos governadores, em que os presidentes trocavam apoio federal por submissão local. Isso consolidou o domínio dos coronéis e tornou o voto uma farsa. Em suma, ele institucionalizou a plutocracia sob o rótulo de república representativa. Rodrigues Alves. Ele representou o ápice do projeto paulista, Estado higienista, tecnocrático, elitista, que usou a modernização urbana, como a reforma do Rio de Janeiro, para expulsar os pobres, e impõe o ideal de civilização europeia. Seu governo foi o símbolo da república das elites contra o povo, tratou os trabalhadores urbanos como ameaça, impôs autoritarismo com roupagem racional, continuou a dependência do café e da dívida externa. A revolta da vacina foi uma consequência direta dessa mentalidade. O povo tratado como corpo doente a ser corrigido, não como cidadão. Já ouviu falar sobre isso, né? Esse é o exemplo de uma das lideranças do Partido Novo. Estava lá no evento do Zema, falando, inclusive. Destaque. O legado, a gênese da elite destrutiva. Enfim, Prudente e Campos Rodrigues fundaram um modelo de poder que ainda é a alma do Brasil oficial. O Estado a serviço das elites econômicas, não da nação. É ou não é assim até hoje? Liberalismo de fachada que fala em mercado,
mas depende de proteção e privilégios estatais. Temos notícias sobre isso. Tempos recentes. Era Lula. Talvez envolvendo o ministério do Lula. Tecnocracia sem povo, onde o saber legitima o domínio. Os especialistas da Globo. Repressão como política pública, sempre que os pobres tentam existir politicamente, né? Sempre que os populistas aparecem, tem que reprimir. Daí nasce o que você chamou com razão de gênese da elite oligarca que comanda e destrói o Brasil até hoje. A aliança entre o capital agrário exportador, o capital financeiro e o bacharelismo jurídico travestida de meritocracia. Quando falamos de agronegócio, e acabei fazendo também um dossiê sobre isso, eu até escrevi um texto falando, pessoal, vocês têm que saber separar o agro, que produz normalmente a comida que você come, sabe, família que vocês conhecem, tudo mais, pipipipopopô, do agro exportador. O que ele quer é que ele não está nem preocupado, né? Ele nem se você está passando fome ou não. Ele quer garantias que ele vai conseguir exportar a soja que ele produz, o gado que ele produz, aquelas commodities listadas na bolsa. O resto aí que se exploda. O maior dos exemplos, né? A JBS. Então, naquele momento foi criado, ó, vamos trazer a união entre capital agrário exportador. Então, assim, a turma meio que a JBS da época, o capital financeiro, a Faria Lima da época, o bacharelismo jurídico, o judiciário da época, né? Junto aí, eles se uniram para comandar a República. É assim que a República é comandada hoje? Os campeões nacionais com a Faria Lima e o judiciário, mudou alguma coisa? Não, né? Então, tá aí. É isso que o Felipe Dávila defende. Esses pais fundadores da República não foram heróis da civilização, foram engenheiros de uma oligarquia nacional que substituiu o trono pelo banco e o imperador pelo bacharel. Eu gostei dessa frase aqui do ChatGPT, porque quantas vezes vocês já ouviram que hoje o poder moderador é o judiciário? Poder moderador, imperador. Realmente, né? O que mudou ao longo do tempo foram as máscaras. O mesmo projeto oligárquico que antes se dizia liberal, hoje se diz democrático, sustentável ou tecnocrático. Mas o princípio é idêntico. Um país governado por poucos, em nome da ordem, contra o povo, para manter o Estado democrático de direito. Para relembrar a Bucha, e quem nunca nem ouviu falar dela, foi um grupo de golpistas que trabalharam para derrubar o Império. Foram eles que derrubaram o Império, não foram os militares. Os militares foram instrumentalizados, assim como em 64, não achando que o militar salvou o Brasil do comunismo. Foram bucha de canhão no final do dia. 64 se deveria chamar de, sei lá, revolução ou golpe, mas militar empresarial transnacional. Não só foram os militares que atuaram, mas não foram mesmo. Em 89, também não. 1889 foram, principalmente a elite, junto com a aristocracia e com grande apoio do capital internacional. Na época era o capital britânico que mais comandava, né, no Brasil. Enfim, a Bucha foi uma sociedade secreta liberal e filantrópica que defendia as ideias liberais e republicanos, né, da Faculdade de Direito de São Paulo. Isso aqui está no Wikipedia, esse aqui a gente já comentou sobre isso no passado. Muitos políticos, ministros e presidentes da República Velha, né, foram bucheiros. Aí ele comenta que a fundação do Partido Republicano Paulista, o PRP, comandou a República Velha. Enfim, em 1863, a maioria eram todos bucheiros. E lá já estava o Campos Sales, Francisco Glicério, Américo de Campos, Rangel Pestana. Esses últimos foram, ao lado de Júlio de Mesquita, os fundadores do Estadão, que também foi uma espécie de órgão oficial da Bucha. Consta que Júlio de Mesquita Filho foi chaveiro da Bucha. Trouxemos inclusive notícias da época. O chaveiro é o aluno de quarto ano que recebia, tipo, a chave. Você era o administrador da Bucha, né? Cuidava da burocracia da época. A famosa Constituição dos Cinco, encarregada de elaborar o anteprojeto da Constituição Republicana, tinha entre seus membros 3 bucheiros. Então, ou seja, de 5 tinha 3, já tinha a maioria para aprovar o que eles quisessem. Os 3 ministros civis mais proeminentes do governo Deodoro, foi o que eu falei, Rui Barbosa, Campos Sales e Quitino Bocaiúva, todos eram bucheiros. Enfim, além dos presidentes paulistas, Prêmio de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, eleito em 1930, que não chegou a assumir, né? Afonso Pena, Venceslau Brau, Arthur Bernardes, todos foram bucheiros. Fora também a classe artística da época. O PRP, Partido Republicano Paulista, que fomentou todo esse golpismo, ele chegou a ser comandado, o Valdemar do partido, por 13 anos, foi o Olavo Egídio Souza Aranha, que ele é o patriarca aí da família
né? Um dos pais da família Aranha, que a filha dele, a Francisca, casou com o Paulo Setúbal. Setúbal do Itaú, então o Setúbal do Itaú vem do Olavo de Souza Aranha, tá no sangue, né? O filho dele lá, o Alfredo, é quem dá o início que depois lá o outro lado vai consolidar como Itaú. É essa turma toda, lá de trás. O que você vive hoje tem mais de 150 anos de confusão. Aí eu volto. Você falou aí da dependência financeira junto aos britânicos, eu já sabia dessa história também. Eu lembro de ter estudado sobre como o Banco dos Rothschild tiveram um papel de destaque nesse período. Poderia me falar mais sobre isso e sobre essa relação da oligarquia nacional durante a República Velha com o sistema financeiro global e fazer um paralelo com os dias atuais? Perfeito. Essa é uma pergunta central para entender a verdadeira natureza da República Velha e, por consequência, a origem do capitalismo dependente oligárquico brasileiro. A presença dos Rothschild do sistema financeiro britânico é, de fato, uma das peças-chaves para compreender o pacto que a elite republicana fez. A submissão financeira em troca de estabilidade política e enriquecimento pessoal. Vamos destrinchar em partes. Primeiro, papel dos Rothschild. Durante o Império, o Banco Rothschild & Sons de Londres foi o principal intermediário financeiro do Estado brasileiro. Desde o empréstimo da independência de 1824, o Brasil ficou amarrado a Londres por contratos de dívida que incluíam garantias sobre receitas alfandegárias e exportações. Em outubro de 2023, fizemos um dossiê sobre os Rothschild que eu trouxe notícias da época. A Biblioteca Nacional tem notícias da década de 1820. Eu trouxe notícias de 1820, trouxe inclusive notas taquigráficas do Parlamento Brasileiro, onde também estavam denunciando os juros abusivos e um empréstimo nada bacana que foi feito aí contra os Rothschild. Quiser se aprofundar nisso, procura aí, dossiê Rothschild, o de outubro de 2023. Se não, corre lá no Atlas, que tem um capítulo dedicado. Quando a República foi proclamada, essa dependência não apenas continuou, como se aprofundou. Os novos governantes paulistas de perfil liberal adotaram o mesmo modelo de financiamento externo que o Pério usava, só que agora com volume muito maior. Porque a oligarquia cafeira precisava de crédito fácil para sustentar o ciclo de exportação e a política de valorização do café. O Banco Rothschild continuou a atuar como agente fiduciário da dívida brasileira, controlando negociações de títulos e fiscalizando a estabilidade fiscal do país. Na prática, o Brasil terceirizou parte de sua soberania econômica para os bancos de Londres. Em 1898, o próprio Campos Salles renegocia a dívida. Em 1903, o Brasil comprou o Acre. A Bolívia não queria vender, colocaram lá meio que para negociar um grupo chamado Bolivian Syndicate nos Estados Unidos, que o cara aparentemente era um filho bastardo dos Rothschild. E quem sentou mesmo para negociar foi o Nathan Meyer Rothschild, e que emprestou para o Brasil, mas na época mais de 2 milhões de libras. E aumentou ainda mais a dívida, né? Barão do Rio Branco. Eu tenho gostado dele, tenho que gostar de todo mundo. Eu não posso desgostar de ninguém do Brasil. O Fudiloa de Campos Salles. A submissão institucionalizada. Eu vou trazer já o que a gente comentou também em outubro de 2023. Porque é esse tipo de coisa que o Felipe Távora está falando, né? Ele está falando, o Campos Salles foi o arquiteto financeiro da nossa república, da dívida que a gente tem até hoje. O Fudiloa, acordado por Campos Salles e o Joaquim Murtinho, foi o ponto culminante dessa dependência. O Brasil negociou sua dívida com os Rothschild e outros bancos londrinos, suspendendo o pagamento de juros por 3 anos em troca de, olha que acordão, cortes drásticos nos gastos públicos. E o que eles estão prometendo para vocês, enquanto povo? Mais corte de gasto. Que agora o Brasil vai dar certo. Ele vai tirar ainda mais do pouco que você tem para agora dar certo. Aumento de impostos de exportação, ou seja, reduzir a competitividade dos produtos brasileiros. Sensacional. E compromisso de manter superávit primário. Conceito que, ironicamente, sobrevive até hoje. Até o ChatGPT vendo. Que irônico isso, né? O grande superávit primário. Esse arranjo garantiu a confiança externa, mas entregou a condução da economia ao controle dos credores britânicos. Ou seja, o Brasil passou a ter uma política econômica desenhada para satisfazer Londres, não seu próprio desenvolvimento. Foi um ajuste fiscal avant la lettre. O mesmo tipo de política o FMI repetiria no século XX e o mesmo tipo de política que a Faria Lima quer impor para o governo, né? Através de um governador democrático. A oligarquia é o sistema financeiro global. A elite cafeira paulista e seus aliados no Rio e em Minas não viam problema nisso.
Pelo contrário, essa dependência garantia que o Estado mantivesse crédito externo e estabilidade cambial, condições perfeitas para exportar café e importar bens de luxo e tecnologia. Mudou alguma coisa? Quando é que a Faria Lima fica maluca? Quando o dólar dispara. Mudou alguma coisa? Nada. Bote uma coisa na sua cabeça. Lula não é o problema. O sistema, ele não começou hoje. O sistema, no Brasil, ele só se viu ameaçado durante o governo Bolsonaro, durante alguns momentos, em algumas alas dos governos militares. E aí, ache ruim ou não, a era Vargas. Tanto que o Vargas depois tirou a própria vida, né? Que é por isso que você tem a Revolução de 30, é o Vargas contra essa galera, e a Revolução de 32. Não tô falando que o governo Vargas foi bom. Só tô falando que quando realmente teve alguém tentando peitar isso daqui. Tirando isso, Lula, FHC, Collor, Dilma, né? Quem mais? Sei lá, Dutra, Juscelino Kubitschek, no Free dos Ovos. Todo mundo dançou conforme a música. Jânio Quadros, todo mundo dançou conforme a música. Desde 1889. São as mesmas pessoas. Desde 1870, essa turma tá junta. O Partido Republicano Paulista é de 73. Todo mundo já estava lá. 2 anos depois, a turma se junta. Essa turma, um partido político, resolve criar um veículo de imprensa, que é o Estadão. Então, a gente está lidando com um problema que está enraizado no Brasil. A República é o verdadeiro golpe. A gente tá preso nesse golpe. Ele não consegue sair dele. E eles querem agora, através de mais um golpe, tira Bolsonaro da eleição, criminaliza a direita bolsonarista, para mais uma vez tentar colocar como opção ou os adestrados da esquerda ou os candidatos golpistas puro sangue, né, que é a turma do Centrão. Mais uma vez é o sistema tentando se reerguer. Enfim. Enquanto a população vivia sob a miséria e coronelismo, o que o povo vive hoje, a oligarquia desfrutava de renda gerada por um sistema econômico montado para servir aos credores internacionais, o Estado funcionava como intermediário, cobrava impostos e exportações, pagava juros e garantia o fluxo de capital estrangeiro. Mudou nada. Esse é o berço do que o Florestan Fernandes chamaria décadas depois de burguesia dependente. Uma elite que enriquece dentro do sistema global, mas nunca busca autonomia nacional. Aí eu, como tinha pedido, fazer uma comparação com os dias atuais, tá ali, ó. Se você observar bem, o padrão é o mesmo, apenas com novos atores e novas justificativas, comparando a Sexta República, que é o Brasil contemporâneo, com a República Velha, a Primeira República. Lá atrás você tinha Rothschild e bancos britânicos como principais credores. No momento atual, você tem FMI, Banco Mundial e, principalmente, os fundos de investimento globais. A BlackRock, a famosa BlackRock. Mudou os nomes. São as mesmas pessoas. Não que os Rothschild saíram de moda, né? O Ratinho Júnior contratou os Rothschild de uma forma meio estranha. Foi alvo aí de contestação judicial, né? Falam que ele não fez a licitação como deveria fazer. Os Rothschild ajudaram a precificar a venda da Vale. O Nelson Tanuri tá aí tentando ajudar, junto com conseguir, ele tá forçando uma espécie de privação da Braskem, tentando comprar, e quem tá auxiliando ele também os Rothschild. Não mudou nada, não mudou nada, não vá achando que mudou. Você está preso desde 1889 no mesmo ponto. Lá atrás, empresários atrelados à austeridade superávit fiscal, agora, meta de inflação, teto de gastos, né, impostos como dogma de responsabilidade fiscal. Não mudou nada. Campos Salles e Joaquim Murtinho como tecnocratas da dependência. Atualmente você tem Meirelles, Campos Neto e outros liberais de confiança do mercado. Não mudou nada. Lá atrás, Estado voltado à exportação de produtos primários. Mudou nada, são os commodities. O agroexportador, né? Estado voltado à exportação de commodities e juros altos para satisfazer rentistas. Lá atrás, burguesia agroexportadora e bacharelesca. Atualmente, burguesia financeira e tecnocrática globalizada. Globalista é a mesma porcaria. Em ambos os casos, a oligarquia nacional atua como intermediária entre o capital estrangeiro e o trabalho nacional, garantindo que o país permaneça como uma colônia de investimento, exportador de recursos, enquanto a retórica liberal mascara o controle externo e o empobrecimento interno. Conclusão.
Essa relação cria uma elite que se confunde com o próprio sistema financeiro internacional. Você consegue enxergar uma diferença da elite financeira internacional, do sistema financeiro internacional, os globalistas, que a direita chama, e a elite brasileira? Ou a gente chama a elite brasileira de globalistas? Hoje, muitos herdeiros simbólicos dessa oligarquia, grupos empresariais, banqueiros, tecnocratas, juristas de prestígio, reproduzem o mesmo discurso dos civilizados republicanos de 1900. Falam em eficiência, em ordem e mercado, mas no final do dia, eles defendem uma estrutura que mantém o Brasil subordinado e desigual. Por isso, há uma linha direta de continuidade. Rothschilds, o Fundo de Loan, Tecnocracia Paulista, FMI, globalização financeira e mercado confiante. O nome muda, o banco muda, mas o mecanismo é o mesmo. A troca de soberania por crédito e status. Enquanto isso, o povo continua fora do pacto. Aí só para relembrar, Otavano, muito disso aqui a gente já falou lá atrás. Só trouxe para mostrar quais são as forças que querem tutelar a direita. Tu acha que a família de Ciro Nogueira é pobre? Será que a família de Ciro Nogueira vem dos coronéis? Coronéis? Eu acho que você já deve ter visto em algum lugar da família do Flávio Dino. O Estadão já fez matéria sobre isso. A família do Flávio Dino tá aí e tem poder pra valer há muito tempo. Oh, meu Deus do céu. Tá achando que chegou agora? Família do Felipe Dávila tá há muito tempo. Tem irmão deputado, o avô dele também foi, sabe? Casado aí com a filha do Bediniz. Meu Deus do céu. Por que tu acha que ele tá no Estadão direto, né? Isso aqui tá no dossiê lá de outubro de 2023. Tem lá uma parte inteira dedicada no site Rothschild, né? Ali, ó. Rothschild, né? Não tem o sotaque. Como o nome... Pela origem do nome, não sei se o nome é originalmente da Alemanha, se pronuncia Rothschild, não é Rothschild. Enfim, tá aqui, ó. Esse é o título original. Aí tem vários pontos, vai do ponto 1 até um ponto tanto. Eu tirei alguns pontos, fala de ferrovia, tudo mais, o papel deles. Mas só pra mostrar pra vocês, vocês não viram na época, mas tá ali, ó. Financiar a nova nação, financiar o Brasil, né? Nathan Rothschild em Londres, embora cauteloso em relação aos investimentos sul-americanos, interessou-se cedo pelo novo estado, pelo Brasil. Ele provavelmente estava considerando o empréstimo ao Brasil já em 1823, concedeu em 24, que é o da independência. O Brasil continuaria dependendo de empréstimos estrangeiros e continua a ter dificuldades em pagar o principal desses empréstimos. Não era à toa, né? Era de propósito. Enfim, não perdeu de vista a posição que ocupam os títulos do governo imperial, a pontualidade inabalável com que durante 28 anos foram pagos os dividendos destes empréstimos. Paga, e nunca acaba de pagar, velho. Ô, loucura. Falando especificamente do café, também falava lá, né? O banco era cético em relação a tais esquemas de valorização. Aqui está falando mais ou menos da década de 30. Mas seguindo o conselho telégrafo de Henry Leach, que era o agente deles no Brasil, eventualmente sentiu que precisava se envolver para não perder negócios para outras empresas. Enfim, como resultado, o banco participou de empréstimo 22 ao Brasil, destinado a financiar o armazenamento de café com empréstimo de 9 milhões de libras, garantindo 3 milhões de sacas de café. O governo teve de proteger este produto economicamente vital. Em 24, como agente do governo brasileiro, os Rothschilds procuraram seguros para o café, reunindo informações sobre proteção contra incêndios, armazéns espalhados pelo estado de São Paulo. As pessoas vão lembrar, teve a crise do café do preço, então meio que precisava do dinheiro para segurar enquanto estava oscilando demais no mercado internacional. O Fundo de Loan, que o Dávila fala, que a gente já falou lá atrás, isso aqui também é do dossiê de outubro de 23. O conhecido acordo da dívida externa de 1828, que o Felipe Dávila defende, foi pago às custas de aumento de impostos. É o Haddad, paralisando obras públicas, abandonando a ideia de incentivo à indústria nacional, ou seja, desindustrialização com aumento de imposto. Mudou nada. Até quando o Brasil vai insistir no fracasso? Política do café com leite, como ficou conhecida essa aliança, permitiu à burguesia cafeira paulista de controlar, no âmbito nacional, a política monetária e cambial e a negociação no exterior de empresários para a compra de sacas de café excedentes. Enfim, uma política de intervenção ainda mais ativa que garantia aos cafeicultores lucros seguros. Ou seja, não pode ter Estado para a indústria, não pode ter Estado para o povo. Esse é corte de gasto para o povo.
Mas dinheiro para campeão nacional, para elite golpista, aí não falta. Tem que proteger a elite golpista. Gente, ou quebra esse ciclo, ou a gente vai ficar preso para sempre nesse ciclo de fracasso. Assim, meu Deus do céu, e fica em discussão de governador democrático. Aí, porque o Bolsonaro... Quando eu fico vendo alguns setores da direita anti-bolsonarista que tem, falando assim de Bolsonaro, eu falo, meu Deus, velho, como é que pode ser capacho do sistema dessa forma? Antes de avançar, né? Você vê que ele fala... Eles se vendem como liberais, mas no final do dia só entrega, sei lá, dependência, né? E é um liberalismo muito elitista. E um liberalismo iluminado, né? Do iluminismo europeu. Quem é? Sabendo que também estamos na República dos Bacharéis até hoje, né? Das togas. Quem era o maior dos iluminados? Quem era o maior dos iluminados? O que acabou de se aposentar, né? Calma que eu vou chegar lá. O que está acontecendo no Brasil hoje? O Murilo pergunta. Quem teve a brilhante ideia de cortar o crédito para o agro, que eu estou produtivo, e expandir o crédito para o setor imobiliário, em que geral é improdutivo? A maior parte do crédito imobiliário, que era do nada, vai para a compra de imóveis prontos, ou seja, seu único efeito é levar o preço do bem. Que ideia de jirica é essa, hein? Aí você tem que saber quem está ganhando dinheiro com isso. Quantos bancos estão ganhando, algumas construtoras estão ganhando, aí você vai ter sua resposta. Falou de banco? Lembra do Lula. A conversa reservada de Lula com 2 banqueiros em São Paulo. Que ninguém sabe o conteúdo, mas sabe que o Lula esteve. Ali, agora, sexta-feira. Com o Isaac Cine da Febraban e o CEO do Itaú, Milton Filho. Nem a SECOM do governo, nem os banqueiros quiseram falar nada. Por que não fala, hein? Era importante falar. É impressão minha, o Murilo tá falando, né? Não, expandir aqui crédito pro setor imobiliário. Ô Murilo, lê esse subtítulo aqui, ó. Lula conversou com os banqueiros após cerimônia sobre crédito habitacional. Você tá querendo saber crédito? Eita, pai. Começa a perguntar pro Lula, porque isso está acontecendo no Brasil. Não mudou nada. Estamos presos no ciclo do golpe. Não temos que nos envergonhar em termos institucionais, diz o grande ministro Gilmar Mendes. Decano do Supremo, Gilmar Mendes diz que o Brasil venceu um ataque às instituições em evento do Grupo Esfera. Felipe Dávila é um homem que defende as instituições brasileiras acima de tudo. Mas falando agora da questão do iluminado, eu vi esse compilando aqui esses dias, né? Quando postaram a lei diante da aposentadoria precoce do ministro. O Tatu Nutu colocou ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5 notícias de tempos recentes. Barroso sempre preocupado em combater as opressões. Sempre ao lado do povo, né? Nunca contra as elites. Primeira notícia. Barroso vota pela manutenção de regras da reforma da Previdência. Assim, não é sobre ser bom ou ruim, é uma análise fria. A reforma da Previdência, ela dá mais facilidades para o povo, normalmente corta benefício do povo. Corta benefício. A juristocracia é a favor. Corte de gasto contra o povo, sempre favorável. Pô, mas era necessário na época. Sim, o ponto não é esse. Porque o judiciário, muitas vezes, ele toma medidas que não é necessária. Mas essa aqui o Barroso não viu nenhum problema. Depois, Barroso vota para manter dispositivos da reforma trabalhista, que em tese também vai retirar alguns direitos. O que você deve se perguntar, poxa, o Barroso que gosta tanto de direito, principalmente de direito dos humanos, ele votou para manter, pô, bem liberal, né? Corte de gasto. Supremo libera a venda de refinarias da Petrobras sem aprovação no Congresso. Para que Congresso? Vende logo aí. E o Barroso também votou a favor. Barroso defende a autonomia do Banco Central. Instituições devem servir ao Estado. Mas peraí. Se vai servir ao Estado, independente, ele não está deixando de servir ao Estado, porque ele está aí mais suscetível a interesses privados. Mas Barroso também defendeu. Supremo libera a compra de imóvel rural por empresas com participação estrangeira. A burguesia dependente, né? Participação estrangeira, dependente do capital estrangeiro, comprando aí terra do pequeno e do médio produtor, que está vendo dificuldade em conseguir crédito. O Brasil não muda, né? Por que será? Tem que acabar com o corporativismo!
Tem que acabar com o corporativismo, diz o Felipe Dávila, que repete o mesmo discurso do Ciro Nogueira. E por que eu estou frisando o Ciro Nogueira? A mão invisível por trás da hesitação de Hugo Mota sobre devedor contumaz. Na hora de ir pra cima do pobre, todo mundo é leão. Na hora de ir pra cima das elites, Nos bastidores da Câmara, a hesitação de Hugo Mota em pautar o PLP, que endurece punições a devedores contumazes, tem sido atribuído na influência de Ciro Nogueira. Quando o projeto tramitava entre os senadores, Ciro Nogueira propôs excluir da caracterização de devedor contumaz empresas que atuam em setores nos quais houve forte influência estatal sobre a formação de preços, como no caso dos combustíveis. E um dos maiores devedores do país é do setor de combustíveis. É quem? Ricardo Magro. Que Ciro Nogueira adora dar um abraço, né? Ciro Nogueira. E aí, Felipe Dávila, vamos ou não vamos acabar com o corporativismo? Mas não para por aí. Decisão inédita do governo Lula. Lula! Poupa JBS da lista do trabalho escravo. E não, assim, a JBS realmente é uma empresa do setor agrário, agroexportador. Mas quando você pensa nos irmãos Batista, aí já não é essas 3 letras, são outras 3. Não é JBS, é JIF. Já virou uma grande holding, um conglomerado que atua em diversos setores diferentes. Mas olhando só para a JBS nesse primeiro momento, calma que tem mais. Uma decisão inédita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ministro do Lula, impede há semanas a autuação da empresa JBS Aves, integrante do conglomerado dos Irmãos Batista, por trabalho escravo. Faça uma coisa, Lula. Em meados deste mês, Marinho decidiu avocar para si a decisão sobre incluir ou não a empresa na chamada lista suja do trabalho escravo. Com pobre, ninguém liga. Quando é com pobre, ninguém liga. Ninguém liga. O pobre que se lasque. O caso de respeito a uma fiscalização em Granja do Rio Grande do Sul em abril deste ano, fornecedoras da JBS Aves. Segundo auditores do Ministério do Trabalho, pelo menos 10 pessoas foram resgatadas. Elas cumpriam jornadas de até 16 horas diárias em condições degradantes. Mas tá de boa, é a relação, né? Patrão-empregado. É o fim aí é a reforma trabalhista. Ah, meu Deus. Graças a Deus que o Luiz Marinho tá protegendo, né? Com certeza essa denúncia é fake. Com certeza essa denúncia é fake. Eu acho que deveria ser aberta uma sindicância para investigar esses auditores. Prende preventivamente todos, que no Brasil você primeiro prende, depois você questiona. Prende todos e depois você vai lá e investiga. A possibilidade do ministro do Trabalho avocar para si a decisão sobre punir ou não a empresa existe na consolidação da Lei do Trabalho, mas nunca havia sido utilizado desde 2003. Em resposta à intervenção de Marinho, pelo menos 9 auditores fiscais do Ministério do Trabalho renunciaram aos cargos de chefia. A reunião coletiva foi anunciada na última terça 25 como protesto contra o que os auditores consideraram sua intervenção política de Marinho em seu trabalho. CGU do governo Lula e JIF dos irmãos Batista negociaram acordo de leniência. Diz aqui a Folha. A CGU do Lula abriu discussões com a JF dos irmãos Wesley Jorge Batista, né, para celebrar um novo acordo de leniência paralelo ao que foi assinado em 2017 com o Ministério Público. As tratativas aconteceram ao menos até janeiro de 2025 e para coroar, a JF compra Roraima Energia e 4 usinas térmicas em Boa Vista. E tem muitos políticos de direita que falam que o Estado não vai conseguir, a gente vai trabalhar aqui muita concessão aqui com a iniciativa privada. Toma aí a concessão, ó. Bate palma aí agora, vai. Além de compra da distribuidora, a AMBA também adquiriu 4 usinas térmicas localizadas em Boa Vista. Estou comprando tudo, não é de hoje. Até o Zema vendeu nas pequenas centrais elétricas para a turma. Os caras vão ser dono da tua comida. Eles já têm um braço no setor bancário. Esqueci o nome do banco deles agora, não quero falar o nome errado. Tem a AMBA, que é do setor de energia. Os caras vai ser metade do Brasil. O pessoal fala em dividir, né? Tem uns separatistas que tem que dividir o Nordeste e o Sudeste. Dividir o Brasil no meio.
O Brasil não tá caminhando para ser dividido em Nordeste, Norte e Sul. O Brasil tá andando para divisão que não é uma divisão total, porque eles vão se autocompletar. Ou metade dos serviços do Brasil vão ser ofertados pela família Batista, da JF, os irmãos Batista, e a outra metade dos serviços ofertados do Brasil vai ser da BTG. Então, telefone é BTG, água é JBS, eletricidade é BTG, aviação é JBS, comida é JBS. Telefonia é BTG. BTG tem um monte de coisa mesmo. Cara, o que tá acontecendo nesse país? E cadê o Felipe Dávila? Cadê? Cadê a valentia do Felipe Dávila? Meu Deus do céu. É o governador democrático Romeu Zema, que tá triste, que vê Caiado e Ciro Nogueira brigando. Caiado aí que já deu um cavalo de pau pra trás. Já tá falando fino já. Pelo amor de Deus. Sabe? Eu encerro o vídeo com essa daqui, ó. A maioria avalia que direita representa melhor o patriotismo. A maior parte da população, né, enxerga, mesmo sem acompanhar a política, mesmo sem saber do que tá acontecendo, que a maioria, sabe, quem representa mesmo o patriotismo é a direita, cara. Agora, dentro desse número, tem uma coisa curiosa. 50% dos homens enxergam a direita como representante do patriotismo. Mulheres, 39%. É preciso fazer um trabalho de base melhor, viu? A gente tem que conseguir dialogar mais com o povão. Mas, gente, a República Velha nunca acabou. Ela sempre volta. A gente tá preso nela. Estamos presos nela, sabe? A gente não sai dela em lugar nenhum. Ou realmente a direita, o que se chama direita brasileira, se entende, né, como grupo, entende mais ou menos assim até onde está disposta a ir, até onde está disposta a fazer acordo e não, traça um plano de verdade, entende mais do país, ou, beleza, tira o Lula aí, a gente vai tirar o Lula, a gente vai seguir comentando dos mesmos assuntos, as mesmas confusões acontecendo debaixo de outros presidentes, a gente continuando colocando a mão na cabeça. Outros setores vão continuar se questionando. Ah, nada muda, meu Deus, para quem pega política é tudo igual. Não é que é tudo igual. É que você segue apoiando o mesmo projeto de sempre, com a nova roupagem, com a nova máscara, com a nova roupa. Aí era para estar aqui nesse final aquela imagem do início, que é a celebração do Estadão de 150 anos, que o Kassab tá lá. 150 anos. Os caras estão manipulando a história há 150 anos. A história está sendo contada sob a perspectiva dos vencedores há 150 anos. A narrativa dominante é 150 anos. É o tempo de vida do Estadão. O caso do Felipe Martins está sendo abafado pela Globo. Quantos casos não foram abafados ao longo da história brasileira? Quantos casos polêmicos? O povo não está vivendo na mentira e na desinformação à toa. É um processo ativo. Existe essa intenção. As pessoas precisam entender que mais importante do que lavar a alma é entender por que o Brasil segue dando errado. E eu acho que fica meio fácil de entender quando você pega assim um fio da meada e entende que realmente existe um sistema, os blocões que fazem parte desse sistema, o que eles seguem defendendo em linhas gerais, com roupagem diferente, mas a linha é a mesma. Liberte-se dessas amarras, sabe? Pense fora da caixinha. Não tenha medo de pensar fora da caixinha. Eu fico por aqui. Eu vou mandar o vídeo lá do Felipe dando risadinha sobre Bolsonaro lá no Telegram. Veja a cara dele. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Corre lá. Ó. Outubro de 23 tem a primeira parte do dossiê do Hot Shield. Novembro de 2023 tem os dossiês da Bucha. Fevereiro de 2024 também tô falando da Bucha. Julho de 2024 tem a parte 2 do Hot Shield. Não foi julho, é junho. Janeiro tem mais coisa, janeiro de 2025, que é dos dossiês lá da playlist Horaci. Quer entender o Brasil?
vai ficar muito mais claro o que está acontecendo hoje. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!